pedindo que o Senhor esteja falando aos nossos corações, ministrando-nos através da sua palavra nessa noite. Pai amado, é com grande alegria e satisfação que nós estamos aqui, em torno da tua presença e da tua palavra. Agradecemos, Senhor, por todos os atos deste culto, porque sabemos que em todos eles o Senhor tem nos conduzido e tem falado conosco. Agora, especificamente, vamos ouvir do Senhor através da tua palavra. Que teu Espírito Santo nos capacite, nos dê um ouvido capaz de ouvi-lo nitidamente, uma mente, coração, uma alma sensíveis à tua palavra. Nós queremos, ó Deus, sair daqui nesta noite cheios das realidades desta porção da tua Escritura. Mas para isso, ó Deus, nós carecemos da ação poderosa do teu Espírito Santo. Ele é que é o agente fixador desta palavra do Senhor à nossa vida. Por isso o nosso clamor, Senhor, é pela ação do teu Espírito Santo em cada um de nós. Também, ó Deus, eu me coloco à disposição do Senhor, submeto-me completamente, inteiramente, à direção desse Espírito para ministrar em teu nome nessa noite. Tome, portanto, ó Deus, a minha mente, o meu coração, a minha capacidade de transmitir. Toma, Senhor, em nome de Jesus, e use para a honra e glória do teu nome. Quero também, ó Deus, pedir uma bênção especial por aqueles queridos do Senhor e nossos, que estão conectados conosco via internet. Que igualmente o Senhor estenda a essas localidades esse mover do Senhor. E que cada um lá do outro lado também receba esta mensagem e que ela seja impactante nas suas vidas. Deus, nós precisamos do Senhor. Por isso estamos aqui. E estamos dispostos a ouvi-lo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, hoje os jovens falaram isto, não decoraram, mas leram. De que a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é capaz de penetrar o mais íntimo do coração humano, e que ela é viva e eficaz. Nós que temos o privilégio, o bendito privilégio, de trabalharmos esta palavra, de ser a nossa função trabalhar essa palavra, nós experimentamos na vida a dinâmica desta palavra. No início dessa semana eu compartilhei com alguém pelo e-mail de como Deus trabalhou a vida do seu povo, como Deus foi maravilhosamente bondoso para com o povo de Israel no Egito.
E eu compartilhava com essa pessoa dizendo o seguinte, que as situações na vida do crente, elas sempre são boas, mesmo quando não são. Porque se nós olharmos para a história do povo de Deus, povo escravo do Império Egípcio, nós vamos perceber que no momento de profunda crise na vida desse povo de Deus, Deus estava gerando a sua libertação. Faraó manda matar todos do sexo masculino. E em meio àquela matança, Deus reserva um menino. E aí, a situação não é uma boa situação. Mas é uma boa situação porque daquela situação está surgindo a libertação do seu povo. Aquele instrumento pelo qual o Deus desse povo vai trazer libertação. E aí, Deus coloca esse bebê desprotegido, saudável, mas desprotegido, 2 judias escravas e a filha de Faraó na história. Essa era a minha intenção no início da semana. À medida em que eu fui estudando, na quarta-feira eu já tinha no coração o texto. Vou falar sobre Moisés de novo. E à medida em que esse texto foi tomando corpo, eu não consegui achar o que Deus queria que eu falasse. Eu sabia que Moisés era a pessoa, mas eu não sabia ainda. E eu continuei lendo. Porque quando você sabe que Deus está te conduzindo para uma realidade, você precisa de achar o veio. Você tem que bater e a palavra saltar ao seu coração e você diz, é aqui. Na sexta-feira eu compartilhei com 2 presbíteros, o presbítero Melo e o Marquinho, dizendo para eles de como nós somos propensos a apresentar desculpas a Deus quando Deus se apresenta com algo para fazermos. E eu já estava com todo o esboço na cabeça sexta-feira, e comentei com esses 2 presbíteros, se eu não tivesse com isso pronto, eu não estaria aqui nessa reunião que foi na sexta-feira, lá no IEDA, com algumas famílias. E eu fui dormir sexta-feira, plenamente convicto, aliás, fui nessa reunião plenamente convicto de que Deus iria falar-me, aliás, iria usar-me para falar a vocês sobre desculpas apresentadas quando Deus apresenta o serviço a ser feito. Certeza absoluta. Comi uma tapioca, papeei com os irmãos lá, e mais ou menos quase 10h30 viemos para casa. E aí eu disse para Simone, está faltando pouquinha coisa, vá dormir porque eu vou terminar a mensagem de amanhã, de domingo. Aí quando eu parto para o último tópico e conclusão, eu não consegui desenvolver. Aí eu falei, eu vou ler mais o texto. E aí eu continuei lendo o texto. Aí eu li o capítulo 4, nada. Eu li o capítulo 5, nada. Eu disse, Deus, por que o Senhor não fez isso antes? Agora o Senhor vai me fazer isso na sexta-feira, 11 horas da noite. E aí eu li o capítulo 5.
E quando eu estava terminando o 5, eu disse, é aqui. É aqui. Aí eu li o 6. Aí eu disse, não é aqui, é aqui. Então, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos. E quero dizer àquela pessoa que eu mandei o e-mail no início da semana, que é assim que Deus faz. A palavra de Deus é dinâmica desse jeito. Você precisa saber o que Deus quer dizer. E quando você encontra o que Ele quer dizer, aí você sabe que é isso mesmo. Então eu quero dizer para os irmãos nessa noite, com toda alegria, que Deus levou-me ao capítulo 6 de Êxodo, do verso 1 até o verso 9, para conversarmos um pouquinho hoje à noite. E eu falei hoje com o ministro de música, Marco Aurélio, presbítero. Ele falou, pastor, quantos cantam hoje? Eu falei, cantam só 2, porque o pregador hoje vai pregar muito. Mas não sei não, quem sabe, só o Senhor, irmãos. Vamos caminhando aqui no texto. Vamos ler primeiro. Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua escravidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra das cargas do Egito, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Reverendo pastor Philip Blunks, famoso pastor do século XIX, estava no seu escritório pastoral, andando freneticamente de um lado para o outro, frustrado, decepcionado, angustiado por algumas realidades que estavam acontecendo na sua comunidade. Alguém entrou abruptamente e o viu andando de um lado para o outro freneticamente.
e lhe fez a seguinte pergunta: qual é o problema, pastor? Tem algum problema perturbando o seu coração? O pastor disse: eu estou com pressa e Deus não está. Eu estou com pressa e Deus não está. Irmãos, se começarmos no primeiro capítulo de Êxodo e lermos esses 6 capítulos, nós vamos ver que Moisés estava enfrentando o mesmo problema que o pastor Filipe. Deus levou 80 anos preparando Moisés para fazer algo realmente grande. Arrancar mais ou menos 2 milhões de escravos da maior potência da época, o Egito, das garras deste império. Tirá-los de lá, levá-los de volta à adoração ao Deus desse povo. Isso era, de fato, e foi algo extremamente grandioso para um velhinho de 80 anos de idade. Mas Deus não estava com pressa. Deus nunca está com pressa. Mas ao chegarmos nesse capítulo 6, nós observamos que Moisés estava com pressa. Às vezes, irmãos, tudo que temos, esse tempo, disponíveis a nós, de um dia, uma semana, meses, anos. Mas ultimamente eu tenho percebido que nem esse tempo nós temos mais. No entanto, Deus tem toda a eternidade. Esse parêntese, tempo e espaço, sou eu e você que vivemos nele estamos confinados. Mas Deus não está preso a isso. Deus não tem que terminar o seu trabalho dentro dos limites, dos intervalos de tempo nosso. Se Deus não terminar algo que Ele propôs comigo, pode ter certeza que outro continuará até terminar aquilo que Deus quer fazer. Por isso que Deus não tem pressa. Por isso que Deus age de uma maneira maravilhosa, não olhando para o relógio. Eu e vocês estamos correndo todo o tempo para batermos o relógio. Mas nós temos que aprender. E é uma lição preciosa para ser aprendida. Deus não tem pressa. Moisés e Arão fizeram a primeira visita. O finalzinho do capítulo 5 está exatamente dizendo as consequências, as resultantes, os frutos daquela primeira visita a Faraó. Mas eles não colheram um bom resultado
daquela primeira visita. Eles não esperavam que aquilo que aconteceu tivesse acontecido. Aliás, eu tenho a impressão que eles jamais, Moisés e Arão, jamais cogitaram no seu coração que teriam aquela reação de Faraó. Mas após saírem de lá, além de receberem um não de Faraó, dizer que o povo não iria sair, não iria deixar que eles saíssem, mas Faraó ordenou aos seus capatazes que aumentassem a carga de trabalho. Tirem a palha e cobrem o mesmo resultado, ou seja, o material que daria consistência ao trabalho deles não seria dado e que eles deveriam produzir o mesmo tempo, o mesmo tanto. O que eles fazem, irmãos? Montam uma comissão de capatazes israelitas, instituídos pelos os capatazes de Faraó, para gerenciarem os próprios israelitas. E esses capatazes formam uma comissão e vão falar com Faraó. Quando falam com Faraó, Faraó mantém a palavra. Vocês não vão sair daqui, porque já que vocês estão pensando em cultuar o seu Deus, é porque vocês têm um tempo ocioso. Então, trabalhem. E quando eles saíram de lá, eles tiveram uma atitude para com Moisés e com Arão de ódio. Eles consideraram Moisés e Arão como seus piores inimigos. E ainda, eles declaram uma maldição. E diz assim: olhe o Senhor para vós e vos julgue. Isto é uma palavra de maldição. Eles estão tão irados que eles estão dizendo assim: Deus vai lhes castigar. Olhe Deus para vocês e derrame Deus sobre vocês a sua ira. Então, quando o capítulo 5 termina, irmãos, Moisés se apresenta diante do Deus que ele o conheceu, que ele experimentou, que ele o convenceu a voltar ao Egito, e começa a disparar os seus porquês em cima do Senhor. Por que isso? Por que aquilo? Por que eu? Por quê? Por quê? Por que agora? Por que me enviaste? Por que pesaste a mão sobre esse povo? Moisés teve que aprender, irmãos, o valor da paciência. Moisés teve que aprender de que Deus não tem pressa. Mas quando o capítulo 6 começa, Deus vai dar uma resposta a Moisés. Deus vai trazer uma resposta aos porquês de Moisés. E Deus quer dizer para Moisés o seguinte: Moisés, ao invés de você ficar com esses porquês na cabeça, você poderia perguntar assim: por quem? Ou seja, quem está no controle aqui? Faraó ou o Deus que me mandou para cá? Quem é que está por trás destas coisas, desses acontecimentos, dessas surpresas da nossa caminhada? Quem está por trás disso? Quando trocamos os nossos porquês por quem ou quem, se torna mais confortante. E nesse capítulo, irmãos, o Senhor responde à súplica de Moisés,
respondendo a pergunta: quem é que está por trás? Quem é que está no controle? Quem é que dá as regras para o jogo? Quem é que vai fazer o que prometera que faria? E aí Moisés, irmãos, teve que confiar no plano de Deus, em primeiro lugar. Às vezes, irmãos, quando estamos entristecidos com a vida, confusos pelas nossas circunstâncias, pelos nossos enfrentamentos, ranzinzados com Deus, sem razão, o Senhor vem a nós, como fez com Moisés, e se declara, e apresenta o seu plano. Em resposta, irmãos, nós poderíamos esperar que Deus iria se irar com Moisés. E isso é natural. Ira provoca ira. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus não age naturalmente. Deus age soberanamente, aliás, sobrenaturalmente. Deus não reagiu com Moisés com ira, com repreensão, com censura, com recriminação. Deus nunca, irmãos, fará isso. O que Deus fez com Moisés foi trazer Moisés de novo a lembrar do seu plano. E Deus, irmãos, nunca falha. Deus nunca falha. Deus nunca desanima. Nós aqui experimentamos essas coisas. Falhamos, nos desanimamos, nos entristecemos. E isso, seminaristas, pastores, acontece conosco quando colocamos a responsabilidade pelo trabalho de Deus sobre os nossos ombros, esperando que grandes coisas vão acontecer. E quando não acontece, nós nos frustramos. Agora, o que Deus vai trazer ao coração de Moisés no capítulo 6, é que o Senhor simplesmente vai encorajar Moisés para olhar além das trilhas do presente, para ver o resultado final do projeto de Deus, do plano de Deus. Isto é o que o Senhor quer para mim e para você. Ele tem um plano. E quando Ele nos chama, Ele nos convence a nos envolvermos nesse plano, Ele não está chamando-nos para carregar isso sobre os ombros. O plano é dEle. Ele quer que eu caminhe, agora caminhe no tempo dEle, e Ele não tem pressa. Deus não tem pressa. Eu gosto quando Paulo, irmãos, em Romanos 16, escrevendo a igreja de Roma, essa igreja sofrida debaixo do tacão do Império Romano, ele diz: e o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés em breve. Em outras palavras, irmãos, a igreja de Roma está sendo lembrada de que a vitória em Cristo é uma vitória certa e que ela está às portas. E eu sei, irmãos, que as circunstâncias da igreja de Roma não eram circunstâncias boas. Eles estavam sendo jogados
no Coliseu para serem comidos por leões. Eles eram obrigados a batalharem com gladiadores simplesmente para a galera vibrar e vê-los morrer pela espada dos gladiadores, porque eles não tinham a mínima chance contra esses gladiadores impiedosos e hábeis nas espadas. Aí Paulo, ainda no capítulo 8, verso 18, diz assim: pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Aqueles que sobrevivem, irmãos, com o pior dos dias. Aqueles que sobrevivem com o pior dos momentos. Os mais solitários, os mais dolorosos, os mais tristes. As maiores lutas. São aqueles que seguram a verdade de que o melhor ainda está por vir e que Deus tem um plano. Deus tem um plano. E esses que assim vivem, eles entendem que Deus determinou o fim e que Ele estabeleceu o plano e que este plano se presta apenas para a vitória final e para a glória dEle. E Ele vai fazer tudo, conspirar para que isto aconteça. Porque Ele é aquele que está por trás da história. Ele é aquele que faz a história mover. Ele é aquele que faz acontecer as coisas na minha e na sua vida, como fez na vida de Moisés, de Arão e de todo o povo de Israel. Embora, irmãos, o coração de Moisés estivesse desapontado com a virada para baixo dos acontecimentos no Egito, Deus lembrou-lhe que o dia estava chegando quando o Faraó deixaria o povo ir. E acrescenta um detalhinho no finalzinho do capítulo 5, que Deus iria conduzir a temperatura da terra com mão poderosa. Ele vai deixar você ir. E com mão poderosa Ele vai pôr vocês para fora. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu vou controlar tudo isso, Moisés. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Segundo lugar, irmãos, no versículo 2... Deus levou Moisés a compreender quem é que está por trás do plano. Moisés tinha que confiar na pessoa de Deus. Lá na sarça ardente, Deus se revela a Moisés pelo seu nome, viu, Lucas? O que eu vou dizer àqueles a quem eu vou anunciar? Quando eles perguntarem assim, quem é que te enviou? Quem é que eu vou falar que me enviou? Aí Deus diz assim, quando você chegar lá e eles perguntarem quem te enviou, você diz assim que eu sou o que te enviou. Eu sou o que sou. Assim dirás os filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte: Moisés, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor.
E curiosamente, irmãos, no texto que nós acabamos de ler, o Senhor diz, no verso 3, que os antepassados de Moisés, Abraão, Isaque e Jacó, não o conheciam por esse nome, mas o conheciam simplesmente por El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Os antepassados de Moisés não experimentaram, não viram, não presenciaram, não desfrutaram da vida, da ação do Eu Sou. Embora tivessem conhecimento dele. O texto não está dizendo que Isaque, Jacó, Abraão, não ouviram falar de o Deus, o Senhor. Mas eles experimentaram, eles moveram na vida com o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Agora o Eu Sou foi revelado a Moisés. E o Eu Sou é o que operou no Egito. Abraão, Isaque e Jacó conheciam a Deus, mas não o conheciam como Moisés iria conhecê-lo, como o povo de Israel iria conhecê-lo. O Senhor, o eternamente autoexistente. Em outras palavras, Ele é o Deus que está sempre lá. Ontem. Ele é o Deus que está sempre aqui, hoje. Ele é o Deus que estará sempre, amanhã. Não importa se o cosmo entrar em erupção, em convulsão. Deus vai continuar sendo o que Ele sempre foi. Isso é importante, irmãos, para Moisés se lembrar. Deus está dizendo para Moisés, Moisés, eu ouvi quando o faraó diz assim, quem é o Senhor que está te mandando aqui? Eu ouvi isso. Moisés, eu sei quando você debruçou diante de mim e derramou essa enxurrada de porquês. Eu vi isso. Mas eu quero dizer para você, Moisés, eu estive ontem, estou hoje e estarei amanhã. Pode ficar tranquilo que o êxodo vai acontecer, porque eu já estou lá na frente. Isso é importante, irmãos. Para mim e para você entender isso. Se estamos abrigando lesões do ontem, Deus estava lá, queridos. Deus estava lá quando tudo aconteceu. Se nós estamos enfrentando amarguras hoje por causa dos acontecimentos de ontem, o Senhor está aqui agora para dar a mim e a você a certeza de que Ele está trabalhando isso. E se você está preocupado com o amanhã por causa das consequências daquilo que foi realizado ontem, daquilo que aconteceu ontem, Ele está dizendo para você, eu estou lá no seu amanhã. Eu já estou lá. Para dar a você as boas-vindas no futuro. Moisés, irmãos, deve ter enchido o seu coração quando ele ouviu isso de Deus. Mas ele não pôde ouvir isso. Eu sou o Alfa e o Ômega.
o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, o primeiro e o último. Isso só eu e vocês podemos desfrutar dessas palavras. Porque quando Moisés passou por isso aqui ainda não tinha sido revelado. Mas também, irmãos, Moisés precisava confiar nas promessas de Deus. Quando o nosso mundo está caindo aos pedaços, é difícil acreditar que a palavra de Deus vai se realizar nas nossas vidas. É difícil acreditarmos que Deus vai fazer alguma coisa. Quando Moisés deixou a corte de Faraó, o seu coração, tenho certeza disso, estava num peso tão grande. E quando ele encontra com os capatazes, que despejam sobre ele aquelas palavras duras, de incompreensão, de falta de entendimento do projeto de Deus para a vida deles, Moisés deve ter colocado no seu coração assim: Deus, eu não falei com o Senhor que eu não era a pessoa certa para esse projeto. Eu imagino que ele fechou os olhos e disse outra vez não. Outra vez não. Moisés precisava confiar nas promessas de Deus, irmãos. Essas promessas são promessas válidas. Porque o Deus que as fez é o Deus que é capaz de fazê-la cumprir. Ou fazê-las cumprir. Agindo eu, quem impedirá? E às vezes nós esquecemos desse trabalhar de Deus, desse mover do Senhor. Hoje eu tive uma confirmação que o Dr. Fábio já tinha essa suspeita. Conversando, e depois da reunião dos irmãos na casa do irmão Rildo, o pastor Germano não sabe. E eu não sei se a família sabe. Mas o médico que Deus levou para trabalhar aquele momento crítico da vida do Germano foi um servo dele. Foi o Dr. Rildo. Eu não posso entender que isso é mera coincidência de um serviço de saúde da cidade de Araraquara. Não consigo entender, isso há algo que Deus está fazendo. Eu não sei qual é o resultado final. Mas eu posso entender que Deus moveu a ambulância na qual o Dr. Rildo estava para atender aquele caso. E ele não sabia que aquele homem no qual ele estava salvando a vida, ou dando-lhe mais uma oportunidade, era um servo do Senhor, pastor dele, porque ele é pastor daqui também. Então, irmãos, eu entendo que essas promessas de Deus são promessas de um Deus que mexe a história, um Deus que é capaz de mover a história, por isso que Ele é capaz de cumprir qualquer promessa. E Moisés tinha que entender isso.
Moisés tinha que entender que Deus o colocara ali, porque Deus sabia que através dele, Deus iria fazer portentosamente manifestações naquele império. E outra coisa, irmãos. Moisés, o que eu tenho impressão é que Moisés saiu para uma viagem de negócio que ele achou que iria resolver em uma semana. Porque Deus não deu todo o script para Moisés. Mal Moisés sabia o que ele deveria trazer à sua família para ela participar de toda uma realidade que duraria 40 anos. Deus não tem pressa, mesmo para cumprir a sua promessa. Deus não tem pressa. O apóstolo Pedro diz assim: pelas quais nos têm sido doadas preciosas e muito grandes promessas. Ou seja, Deus trabalha, irmãos, invadindo o nosso coração e dando-nos de uma maneira maravilhosa promessas. Nós devemos manter os nossos olhos sobre o plano de Deus. Nós devemos manter uma fé na pessoa do Deus que tem o plano. Mas nós precisamos guardar no coração a esperança nas promessas do Senhor. E eu quero, irmãos, terminar dizendo para os irmãos que Deus também levou Moisés a entender os propósitos daquele momento. Irmãos, uma das grandes coisas que tem acontecido nas nossas vidas e impedido-nos de usufruir desse mover de Deus é que nós, como judeus, dependentes da ação de Deus, para acontecer maravilhas, realidades no meu viver e no seu viver, nós não conseguimos conceber que Deus tem propósito em todas as coisas. Imagine vocês, Deus chama Moisés, dá as respostas para Moisés e diz: Moisés, deixa eu te dar uma visão maior do que esta coisa vai acontecer, Moisés. Moisés, eu quero que você pense além do Egito, Moisés. Moisés, eu quero que você pense numa perspectiva eterna, Moisés. Moisés, eu quero que você alargue a sua mente e o seu coração e perceba no que você está sendo usado para fazer, Moisés. Aí Moisés chega para o povo, reúne os oficiais, reúne os capatazes, reúne todo mundo e diz tudo quanto Deus queria fazer. E o que o povo faz? Finalzinho, lá no verso 9. O texto diz assim: desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés. Por causa de quê? Da ansiedade de espírito. Por causa da ânsia de espírito e da dura situação na qual eles estavam. Irmãos, Deus tem um plano. E o plano é de um Deus que é autoexistente. E esse Deus autoexistente faz promessas. E essas promessas serão cumpridas porque esse Deus vai agir para que elas sejam cumpridas. Mas em tudo isso, na minha e na sua caminhada, eu não sou Moisés e vocês também não são. A sombra que nós estamos produzindo não é uma sombra tão grande assim. Mas pode ter certeza, cada um que aqui está incluído no mega propósito de Deus para o seu povo.
E aí, irmãos, quais são os propósitos? Como eu gosto disso, irmãos. Como eu gosto disso. Eu não fui chamado, irmãos, para carregar a responsabilidade do trabalhar de Deus sobre os meus ombros. Eu fui chamado para ser um homem de recado. Eu dou o recado e Deus faz o que Ele precisa fazer. Nós precisamos entender isso, irmãos. Que o mínimo que Deus nos chamou para fazer, nós deveremos fazer e deixar Deus fazer a parte maior. Porque senão nós vamos ficar frustrados, nós vamos desvanecer na nossa caminhada com Deus. O meu papel é dizer assim, Senhor, o Germano está lá. Obrigado pela vida do Rildo, obrigado pela vida do médico da Lupo. Obrigado pelo corpo de médicos que estão atendendo dele, cuidando dele lá na UTI. Obrigado, ó Deus, pelo cuidado especial do Senhor para com ele, porque eu sei que assim Deus está fazendo. É só isso que eu posso fazer. Eu não posso carregar sobre mim o peso, e nenhum dos médicos podem carregar o peso de que o Germano vai viver um dia. O irmão Rildo não pode carregar esse peso. Não pode. Porque o propósito de Deus está além disso. Eu preciso fazer a minha parte. Mas uma coisa eu quero dizer para você. O mínimo que nós fazemos, Deus vai fazer um máximo a partir disso. Olha o que Deus faz, irmãos. Do verso 6 ao verso 8, Deus dá a Moisés e ao povo, e esse povo não considera isto, esse povo se amargura cada vez mais, esse povo não entende que Deus não tem pressa, esse povo não entende que o grande eu sou está por trás do projeto, mas Deus, do verso 6 ao verso 8, Deus dá 7 avisos prévios do seu propósito. Grandioso propósito. Além de Moisés, além do Egito, mas muito além. Deus diz assim, irmãos. Eu farei sair de debaixo das cargas dos egípcios. Esse é um propósito de graça. Eu vou livrá-los da escravidão. Mais do que libertá-los, Ele vai cortar por completo a escravidão desse povo através do Império Egípcio. Por isso que nós cantamos, do Egito escravo fui. Não sou mais. E essa libertação de Deus está além, povo de Israel, atingiu a mim e atingiu a você. Ele diz, vos resgatarei com braços estendidos e com grandes julgamentos. A redenção vem por preço e por poder. Para os judeus era a Páscoa e a travessia do Mar Vermelho. Para mim e para você é o Calvário, o Gólgota e a ressurreição. Eu vos resgatarei com braço estendido e com grande julgamento. Eu vou fazer deles o meu povo. Olha, irmãos, esse Deus é um Deus que extrapola qualquer senso de compreensão. Por isso que Faraó achou que ele era meio maluco. Porque Deus iria pegar um bando de escravos
já contaminado pela idolatria do Egito, e tornar esses escravos o seu povo. Da mesma maneira Ele fez comigo e com você. Você já parou para pensar nisso? Eu sou povo de propriedade exclusiva, eu faço parte do povo de propriedade exclusiva de Deus. Já parou para pensar nisso? Eu sou do Senhor, irmãos. Ele me resgatou com preço. E agora vem uma outra palavra, e eu serei o vosso Deus. Faraó pensava que era um Deus. Mas o êxodo, a travessia do Mar Vermelho, a orientação durante toda a caminhada do deserto, a provisão milagrosa de comida, de água, prova quem é Deus, é o Deus de Israel. O Senhor, o eu sou, aquele que não depende de ninguém para continuar sendo o que é e fazer o que quer fazer. Eu vou trazê-lo para a terra. Redenção, irmãos, é sempre esse mover de um lado para o outro. Tirar-nos de um ponto e levar-nos para outro. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós aguardamos, como toda a natureza, aguarda a redenção dos filhos de Deus. E por último, irmãos, ele diz assim, eu vou dar-lhes em herança a terra que prometi aos seus pais. E ele aí termina assim, e quem está dizendo isso é o eu sou. O eu sou, o Senhor é que está dizendo isso. Este era o objetivo, irmãos, pelo qual Deus estava trabalhando. Levar os peregrinos à pátria. É isso que Deus está fazendo comigo e com você. Deus está trabalhando, tem propósito, irmãos. Propósitos que vão além de vocês, além de mim, além dessa igreja. Propósito que vai invadir realidades que nós nem sonhamos, com algo que nós estamos fazendo hoje, aqui e agora. Irmãos, quão importante foi para Moisés estar em harmonia com os propósitos de Deus, porque ele pôde olhar além dos problemas, além da rejeição, além de si mesmo, até o final do projeto. Ele acreditou. E aí vem todas aquelas idas e vindas, aqueles desencontros, aquele tete a tete, aquelas batalhas todas. E em momento nenhum, durante esses 40 anos, nós percebemos Moisés achando que não iria acontecer aquilo que Deus disse que aconteceria. Enfrentamentos tremendos, rejeição de novo pelo povo, a idolatria do povo, mas a postura do líder espiritual, já com quase 100 anos de idade, era uma postura de um jovem, boca de Deus para aquele povo. Moisés ficou sabendo dos propósitos, e isso mudou a sua realidade de caminhar a caminhada com Deus. Queridos, que Deus dê a mim e a você essa perspectiva. Deus sabe onde você está. Deus sabe o que você está passando. E Ele tem propósito para isso. Ele tem propósito. Você pode não saber agora e pode não saber nunca. Mas os propósitos de Deus sempre
estarão de pé. Moisés é o homem que nós estamos falando hoje sobre ele, porque ele aprendeu essa lição. Deus não tem pressa. E eu e você também não. Moisés teve que aprender isso. E eu e você também temos que aprender isso. 2 perguntinhas. Em que você tem apressado Deus ultimamente? Em que você tem apressado Deus ultimamente? Ou melhor, você tem apressado Deus em alguma coisa? Você tem pressionado Deus com seus porquês? Se perguntando por que não agiu dessa maneira, por que não agiu antes ou agiu depois? Não adianta. Seja paciente. Deus não está nem perto de terminar. Deus não está com pressa. Espere. Espere pacientemente. Espere com expectativa. Porque quem está dando essas promessas é o eu grande, aliás, o grande eu sou. Que Deus fantástico. O Deus que eu e você servimos. O Deus que eu e você estamos cultuando hoje à noite. Vamos cantar um hino, irmãos.